Olá, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a história de Pedro, apóstolo, né, de Jesus. E nesse estudo que eu trouxe para vocês, eu me baseei num livro chamado Humano Demasiadamente Humano, A Transformação Moral de Pedro, que é um livro de Divaldo, mas que foi organizado por Denise, e ele pega várias bibliografias, né? Entre elas o próprio Evangelho, ele pega muito as obras da Amélia, pega algumas fontes como Boa Nova. Então, é bem interessante, assim, eu espero que através desse estudo vocês tenham interesse de buscar, né, o texto na íntegra, que vale muito a pena. Então, no início, né, falando um pouquinho sobre os apóstolos, né, a gente sabe que Jesus, depois do recolhimento do monte, decidiu escolher 12 homens, né, que seriam os apóstolos, que seriam aquelas pessoas com a missão de levar a mensagem da Boa Nova, né, a mensagem de amor que Jesus veio nos trazer. E, claro, né, a gente pensa um pouco, quando pensa nos apóstolos, né, que a escolha deles, obviamente, se deu, né, antes deles terem encarnado, né, no plano espiritual, e que, obviamente, eram pessoas mais preparadas, né, para esse tipo de missão, mas que, ao mesmo tempo, eles estando encarnados, eram pessoas simples, né, humanas, com suas dificuldades, suas limitações, e isso que nos conecta a eles, né? Por a gente não ver uma coisa tão distante, né? A gente vê características próximas nossas, né? E são exemplos de superação que podem, né, nos trazer inspiração todo o tempo, né? Então, falando um pouquinho sobre Pedro, né? O que sabemos sobre Pedro? Na verdade, a história de Pedro a gente sabe mais depois do encontro dele com Jesus, né? Antes, pouco se sabe da história dele, só se sabe que ele era casado, tinha filhos, né? Era pescador e morava em Cafarnaum. E esse livro, né, do qual eu tirei o estudo, ele divide a história de Pedro em 4 partes, né? Seria o encontro com Jesus, a convivência com Jesus, a negação e o soerguimento. Então, falando um pouquinho sobre o encontro de Jesus, né? O livro discute muito como Pedro parou para seguir Jesus, né? Então, ele coloca que no Evangelho de Mateus e Marcos tem aquela passagem, né, que Jesus andava junto ao mar e, tendo avistado Pedro e André, né, o seu irmão, que estavam ali lançando suas redes de pesca, ele para perto deles e faz o convite, né? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E, deixando logo as suas redes, seguiram. Já no Evangelho de João, ele coloca uma história de que André teria passado um dia com Jesus, né? E depois teria dado a notícia a Pedro, né, do que aprendeu com ele, e Pedro teria então se interessado em segui-lo. O Evangelho de Lucas, ele já coloca aquela passagem que Jesus foi à casa de Pedro e efetuou a cura à sogra de Pedro, né? Então, ele coloca, né? Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta o deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E, por último, né, no relato do livro da Amélia, a obra Os Trigos de Deus, ela faz um relato de que Pedro, no início, ouvia falar de Jesus, né, pelo povo, pelas pessoas né, que eram conhecidas, e que ele tinha um certo distanciamento, assim, ele tinha um certo, ela até coloca, um desconhecido ressentimento, né? Então, ele muitas vezes recusava ser ouvido. Mas um dia ele teve uma curiosidade de assistir, né, a pregação de Jesus, e foi assistir. E quando ele estava lá, né, na praça que Jesus estava falando, havia uma mulher com uma criança no colo, né, que era a filha dela, uma criança cega, né?
e a mulher pedia a Jesus que curasse a filha dela, né? Que a filha dela voltasse a enxergar. Mas como era um lugar muito cheio e a mulher estava atrás de Pedro, Pedro então toma a criança nos braços e leva até Jesus, né? E então aquilo tomou-lhe uma emoção muito grande, né? Foi vamos dizer assim, um encantamento, né? Então ele viu ali com os próprios olhos, ele viu Jesus, ele trocou olhar com Jesus, então que provavelmente aquilo ali teria sido um despertar, né? Um chamamento para aquela missão que ele já sabia que tinha que seguir, mas que fica adormecida, né? Então seria esse despertar. E depois no livro a Denise também comenta sobre isso, né? Que provavelmente primeiro se deu esse fato, né? De Pedro ter visto ter presenciado, né? Essa situação. Depois aconteceu a história da sogra, né? E por último esse encontro de Jesus na praia com eles, que aí ele já teria conhecido a história de Jesus, né? Já teria sido tocado, né? E que aquilo ali foi o que faltava para ele realmente seguir Jesus, né? Então ela até coloca, né, uma coisa interessante que isso condiz mais com a personalidade dele, por ele ser uma pessoa muito questionadora, né? A gente vai ver ao longo, né, de passagens de Pedro com Jesus o quanto ele era questionador e que provavelmente só uma chamada assim na praia não teria sido suficiente para ele, né, ter seguido. Então ela faz esse link com esses pontos históricos. No início, né, então depois ela vem falando sobre a convivência de Pedro com Jesus e ela destaca a personalidade ainda imatura de Pedro, né? Que Pedro, uma passagem clássica, né, que mostra isso, né, que está no Evangelho de Mateus, que ele pergunta a Jesus: e nós, que tudo deixamos e te seguimos, que receberemos? Então, ali ele mostra ainda pensar em retribuição, né, fazer uma coisa pensando em retribuição. E isso mostra ainda a imaturidade dele no início, né? Mas, contudo, a gente não pode deixar de pensar que, mesmo imaturo, ele seguiu Jesus. O que não aconteceu no caso, por exemplo, do jovem rico, né? Que Jesus fez também o convite e ele não quis abandonar, né? Então, falando um pouquinho sobre a convivência de Jesus, né? A gente vendo todo o histórico, né? Todas as passagens do Evangelho, Pedro era o mais ativo, né? Dos apóstolos, era o mais companheiro, estava sempre próximo, muito próximo de Jesus, muitas perguntas, muitas dúvidas, e ele era muito fiel também, né? Ele sempre estava ao lado de Jesus, querendo aprender, querendo ver. E Simão presenciou vários acontecimentos, curas de cegos, de leprosos, de loucos, e saída do Lázaro da escuridão do sepulcro. Pedro presenciou muitas transformações que Jesus fez, né, na vida das pessoas. Pedro privava da plena confiança de Jesus, ao ponto de o mestre deixar sob seus cuidados e os de João a preparação do jantar da Páscoa. Então, também se destaca esse ponto, né, que Jesus gostava de estar em companhia dele também e gostava de estar muito na casa dele. Muitas passagens se dão na casa dele. Então, isso mostra também que Jesus tinha uma afinidade grande com ele. E falando um pouquinho sobre essa fidelidade que ele tinha, cuidado com Jesus, essa questão de querer proteger Jesus, né, ficou muito forte naquela passagem quando Jesus é preso e ele, no intuito de defender, ele decepa a orelha de Malco, né, um dos soldados que estava ali. Então, Pedro ele era fiel mesmo, ele era protetor, vamos dizer assim, né? Ele tinha muito zelo e ele desejava sempre o melhor. Ele não queria que Jesus se cansasse, se expusesse muito, se aborrecesse. Então, em várias passagens a gente observa esse lado de Pedro.
várias ocasiões, então, como eu falei, né, ele solicita explicações, né? Ele faz questionamentos, desculpa, e Pedro, ele se mostra como uma pessoa muito simples, com uma capacidade intelectual limitada, né? Ele tinha uma vida muito simples de pescador. Então a gente vê pelas perguntas dele, né, que ele tinha uma certa limitação intelectual. E uma parte assim que ficou muito marcante na vida dele, que está no livro Boa Nova, é um relato bem interessante sobre a parte do perdão, né? Quando Jesus está pregando, e aí Jesus vê, naquela época começaram alguns judeus criticarem, né, ou falarem piadas e chamarem Jesus de traidor, né, de mago, enfim. E aquilo, Jesus se afastou, né, e resolveu ir pregar em outro lugar, e Pedro não se conformava, porque ele achava que Jesus tinha que debater, né, que ele tinha que enfrentar, que ele não podia deixar falarem mal dele, né, e não retrucar. E ele foi indagar isso a Jesus, né? Por que Jesus não se defendia, não discutia, deixava que eles falassem blasfêmias sobre ele? E vem aquela famosa pergunta, né? Quantas vezes que ele devia perdoar, né? E Jesus responde, né? Quando ele pergunta 7 vezes, Jesus fala não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então são várias as passagens, né, de Pedro que a gente procura uma identificação, né? Que ele mostra-se muito humano. E uma outra passagem também que eu destaquei aqui é do mar, né? Quando Jesus anda, né, nas águas e que os apóstolos ficam apavorados, né, vendo aquela cena, e Jesus fala que é ele, que era para ter coragem. E Pedro aí pede a ele, né? Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E ele respondeu, vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Percebendo o vento, porém, ficou com medo. E quando começou a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou e disse, homem fraco de fé, por que duvidaste? Então, também nessa parte, né, que a gente vê que a fé, né, que a gente fala, que ele também teve a sua prova, né? E que Jesus chamou atenção por conta disso, que por conta da falta de fé que ele caiu, né? Que ele afundou. E uma outra parte também muito interessante, né? Que daquela parte já que Jesus já faz o jantar da Páscoa, né? Aquele encontro dos apóstolos e vai lavar os pés dos apóstolos, né? Que Simão, ele se acha indigno de ter os pés lavados por Jesus, porque ele reconhecia a superioridade do mestre, com certeza. E só que tinha um detalhe, que está nesse livro também, Boa Nova, esse diálogo que Jesus tem com ele, que é muito rico, né? Jesus conhece a todos muito bem, né? E Jesus sabia dos problemas de Pedro e sabia que ele estava se colocando numa posição superior aos outros apóstolos. Então Jesus fala para ele, né, que Simão, não queiras ser melhor que teus irmãos de apostolado em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, assevero-te que sem meu auxílio não participarás com meu espírito das alegrias supremas da redenção. Então ele viu que o Pedro estava se colocando numa postura superior aos outros, né, e chamou a atenção dele por conta disso. E Jesus conversando, né, sobre essa saída deles, meio que uma despedida, né, pode-se dizer assim, e Pedro foi ficando angustiado com aquela despedida e querendo saber o que ia acontecer, para onde Jesus ia. E aí Jesus fala de novo para ele, ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável.
Simão, no entanto, desejando provar por palavras aos companheiros o valor da sua dedicação, acrescentou com certa ênfase ao propósito de se impor a confiança do Messias: Não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar de minha coragem? Então não sou um homem, por vós darei a minha própria vida. E Cristo sorriu e ponderou: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. Julgai-me então um espírito mau endurecido a esse ponto? Indagou o pescador, sentindo-se ofendido. Não, Pedro, adiantou o mestre com doçura. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, Jesus já queria chamar a atenção dele, né, que ele não estava naquele patamar que ele estava se sentindo, né, que ele precisava ainda ter um reforço do aprendizado dele, que aquilo aí ele ainda ia acontecer. E ele começou a ficar muito, vamos dizer assim, nervoso, né, que ele não aceitava isso, porque ele achava que ele era muito fiel e que ele não cairia nunca. Então, Jesus já deu aquele primeiro ensinamento a ele. E, né, depois do que aconteceu, né, que aí já até comentei da questão dos soldados que chegaram e levaram Jesus preso. E quando ele se viu naquele desespero, né, de ver Jesus preso, sem saber o que fazer, vendo aquela cena, né, aquela angústia, e aí então começou, né? Chegou uma das servas da casa onde ele estava e perguntou: Não és tu um dos companheiros deste homem? Né? E ele aí, de pronto, respondeu: Estás enganada, não sou. Né? Então, foi a primeira negativa dele. Depois, uma outra pessoa se aproximou e perguntou: Vieste socorrer o teu mestre? E ele perguntou: Que mestre? Nunca fui discípulo desse homem. E aí, pela terceira vez, né, uma outra pessoa pergunta: é bem aquele discípulo que nos atacou a espada entre as árvores do horto. E ele protestou: Estás enganado, amigo. Vê que isso não seria possível. E logo que pronunciou essa última frase, né, essa última negativa, os galos da vizinhança cantaram, anunciando a madrugada. E aí foi um momento que ele, né, caiu em si de tudo que Jesus havia dito para ele e tudo que ele havia acabado de falar, e o galo cantou. Então foi aquele momento marcante na vida dele, né? Aquele momento que vai dividir, né, a vida dele antes da negação e depois da negação, porque ali foi um momento de autoconhecimento instantâneo, né? Como se ele tivesse ali acordado que realmente ele precisava ainda aprender, né? Que ele não era tudo aquilo que ele estava achando que era, que ele, né? Que aquelas palavras do mestre ficaram, né, na cabeça dele e ele imagina a angústia que ele não sentiu naquele momento, né? Uma sensação de fraqueza, de culpa, né? E que ele ficou, imagino eu, desesperado, né? Nesse momento. Mas ele, apesar de toda a vergonha, né? De toda a culpa, ele dá a volta por cima, né? De uma forma assim maravilhosa. Então, tem um comentário de Joana de Ângeles no livro Sendas Luminosas, né, que ela fala, né, somente um meio existe para alguém libertar-se da consciência de culpa, que é o trabalho de dedicação ao dever, de reconstrução interior mediante o auxílio a si mesmo e à sociedade na qual se encontra. Então, na sequência dos fatos, foi exatamente o que Pedro fez, né? Ele se dedicou, ele se entregou, ele foi, assim, muito importante na divulgação, né, da Boa Nova, né, dos ensinamentos de Jesus, e aquilo ali foi fundamental para ele, né? Foi o que precisava acontecer
e que ele reagiu de uma forma muito positiva, né? Ele poderia ter se entregue ao desespero, né? Poderia ter enlouquecido, poderia ter descambado, como a gente fala, né, na linguagem popular. Mas ele, né, aquilo ali deu uma força a ele e que ele realmente era o que ele precisava, como Jesus tinha já dito a ele, era o que ele precisava para seguir de uma forma mais firme, né? Então, Pedro, né, no livro do Consolador, né, também achei uma pergunta interessante. Que ensinamentos nos oferece a negação de Pedro? A negação de Pedro serve para significar a fragilidade das almas humanas, perdidas na invigilância e na despreocupação da realidade espiritual, deixando-se conduzir indiferentemente aos torvelinhos mais tenebrosos do sofrimento, sem cogitarem de um esforço legítimo e sincero na definitiva edificação de si mesmos. Então, é para a gente pensar, né, em nós, quando a gente vê o exemplo dele, né? Será que a gente, quando se dá conta das nossas limitações, das nossas culpas, será que aquilo dá força para a gente seguir em frente? Ou a gente fica remoendo aquilo, né? Aquela culpa que fica, que a gente não supera, né? Então, é um fato que a gente deve pensar sempre. Aí, no livro, depois ela coloca a parte do soerguimento de Pedro, que é essa parte que Pedro vai pregar, que Pedro funda, né, cria a Casa do Caminho para acolher órfãos, doentes, idosos, todo tipo de necessitado, né, que ia bater a porta dele e que ele atendia. E ele viajou a vários lugares, né, com esse intuito de levar a palavra de Jesus, e terminou em Roma, né? E ela destaca muito no livro que ele falava muito bem e que ele não era uma pessoa letrada, né? Ele tinha uma limitação intelectual, né? Como eu já coloquei. E na obra de Amélia, ela coloca justamente isso, que ele era um hábil instrumento mediúnico, então que ele tinha todo um amparo espiritual, né, para esse trabalho, né? E bom senso e muita fé, né? Ele era uma pessoa muito... ele aprendeu a ser, né, digamos assim, uma pessoa de muito bom senso e até na passagem, né, que Paulo procura os apóstolos, que todos ficam com medo, né, de aceitar Paulo, porque pelo histórico dele, e Pedro é o que faz a intermediação, né, que, né, aceita Paulo e convence os outros apóstolos a darem uma chance para ele, né, para ver realmente a transformação dele, né? Então foi uma intermediação de Pedro. E Pedro também promovia curas, né? Ele, né, foi o que ele aprendeu, né, com esse tempo todo com Jesus. E ele sempre relatava, ele nunca negou essa fraqueza dele de ter negado Jesus, ele sempre afirmou, né, o que aconteceu e reconhecia justamente aquela frase, né, que Jesus falou para ele, que o homem é muito mais fraco do que perverso, né? Então ele conseguiu enxergar a fragilidade que tinha. Então ele permaneceu em Jerusalém, né, na pregação da Boa Nova durante um tempo, assistindo os doentes, fortalecendo a fé, né, das pessoas. E até que ele aceitou o convite numa época que tinha muita perseguição, que ele estava ameaçado. E nesse meio tempo também ele chegou a ser preso 3 vezes, né? Mas foi solto porque não tinha provas, né, para manter a prisão dele. E também os sacerdotes tinham medo de uma revolução do povo lá. Então ele foi solto essas vezes. Mas chegou um tempo que essas perseguições se acirraram e aí ele foi para Roma, né? E ficou uns anos vivendo lá, onde enfim ele foi preso, capturado e crucificado. E como ele não se achava digno de morrer como Jesus, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, realmente é para se pensar bem nisso. Eu separei também no finalzinho, né, dessa exposição um livro, se vocês puderem ler, né, na íntegra. O nome do livro é Antologia Mediúnica do Natal, e é capítulo 61,
que narra quando Simão Pedro morre, né? Então, é muito rico, é um texto muito bonito, muito emocionante. Eu vou ler alguns trechos para vocês, para a gente poder encerrar, né, o nosso estudo. Então, o livro fala assim: quando Simão Pedro foi arrancado aos grilhões do cárcere para o derradeiro sacrifício, sentiu o coração varado de angústia, conquanto mostrasse o passo firme. O velho apóstolo, que transpusera os 80 de idade, levantava a cabeça branca, destacando-se na turba à maneira de um pai atormentado por filhos inconscientes. Irmãos do Evangelho ladeavam-no tristes, escondendo o próprio desespero diante da serenidade com que ele, encanecido em duras experiências, se acomodava ao martírio. Mulheres e crianças emaranhavam-se cortejo adentro para beijar-lhes as mãos. Entretanto, apesar dessas pessoas que seguiam ele com muita tristeza, tinha um soldado que se destacava. Então ela fala assim: apesar disso, apenas um Sertório Aniceto, destacado elemento na expedição, não poupava o sarcasmo. Desejando quebrar a atmosfera de reverência e de êxtase que se fazia, desdobrava impropérios. Então ele chamava Pedro de judeu sujo, de lixo, que envergonhava os postes da arena. Então, ele foi o tempo inteiro espetando Pedro, com as palavras. Então, Pedro foi já fatigado, ela resumidamente aqui, ela coloca que ele já estava cansado, ele já estava ansioso para encontrar o mestre, Ele já estava naquele momento esperando a hora que para ele ia ser a hora do reencontro, que ele já estava com tanta saudade, de Jesus, que aquilo ali dava força para ele, Então ele compreendia que a boa nova exigia servidores robustos e rogava ao Cristo enviasse obreiros novos e valorosos para a vinha do mundo. Mas não era só isso. Aí ele comenta, no imo do coração ardia-lhe a saudade do mestre e ansiava retomar-lhe a companhia para sempre. Escalando a colina, via não longe o campo de Marte, assinalado pelo monumento de Augusto, as cintilações do Tibre espreguiçando ao sol, o casaro imenso, as termas e os jardins. No entanto, regressava pela imaginação à Galiléia distante, buscando Jesus em pensamento. Então, ele tinha aquelas lembranças de Jesus, que era o que estava dando força a ele. Então, detido, porém, na ânsia de repouso, Pedro não via que o tempo se escoava, sem lhe desfechassem qualquer golpe. Aqui e além, grupos e em orações e lágrimas salientavam-se de mãos postas, contudo, a morte tardava. E Aniceto, entretanto, não o perdia de vista, e reparando que o crepúsculo baixava, atirou-lhe pontiagudo o calhau à cabeça e gritou: "Morre, bruxo!" O apóstolo observou que o sangue esguichava, mas sem qualquer reação, rendeu-se o invencível torpor, qual se fosse repentinamente anestesiado por brando sono. Semelhante impressão, contudo, perdurou por momentos. O ancião, após desalgemar-se do corpo, identificou-se espiritualmente livre e eufórico aos pés dos próprios despojos, e, alheio ao algazarra em torno, contemplou o firmamento, onde os astros se inflamavam, onde invisíveis acendessem lumens deslumbrantes para uma festa no céu. Espantado, observou que um homem descia do alto, como que materializado pela fulguração das estrelas, e, decorrido alguns instantes de assombro, viu Jesus a 2 passos, a endereçar-lhe o inolvidável sorriso. "Mestre", clamou, inclinando-se para beijar o chão que ele pisava. O Messias, redivivo, tomou-o nos braços e partiu, conchegando-o ao coração, qual se transportasse frágil criança. Por várias semanas restaurou-se Pedro, na estância de luz que o Cristo lhe reservara. Junto dele, visitou paragens de inexprimível beleza, recolheu lições preciosas, presenciou espetáculos soberbos de grandeza cósmica e abraçou afeições inesquecíveis.
Quando mais integrado se reconhecia no plano superior, eis que o celeste companheiro lhe anuncia nova separação. E Pedro pergunta: Senhor, onde vais? Indagou. E Jesus, indicando-lhe o escuro recanto de vastidão em que se adivinhava a residência planetária dos homens, informou sereno: Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. E aí Pedro fala: Então, Senhor, eu também. E os dois foram juntos. Então chegaram ao planeta Terra, né, mais especificamente em Roma, e, para espanto de Simão, justamente eles chegaram e viram aquele irmão que era justamente aquele mais caloroso, aquele que mais alfinetou Pedro, né, que era o Aniceto, pedindo por socorro. Então o apóstolo voltou-se e, admirado, enxergou na pequena comunidade um homem triste, carregando nos braços um pequenino agonizante. Era Aniceto a rogar-lhe mentalmente se lhe compadecesse do filhinho que a febre devorava. Qual, se lhe registrasse a presença, expunha-lhe os remorsos que amargava e pedia-lhe perdão. O antigo pescador não hesitou. Depois de osculhar-lhe a fonte suarenta, afagou a criança atribulada, impondo-lhe as mãos, e ele mesmo, magneticamente tocado por forças renovadoras e inatingíveis, o menino despertou, lúcido e refeito. Enlaçando-se ao pai, a afeição da ave assustada quase torna a segurança do ninho. Aniceto, no íntimo, compreendeu o socorro e a bênção que recebia, e, renovado, começou a cantar em lágrimas de júbilo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Para o rude legionário de César começava a nova vida, e para Simão Pedro, serviço continuou. E aí a gente termina aqui o estudo com esse pensamento, né, de que trabalho não para, não acaba nunca. E que quanto a gente tem a aprender, né, com esse apóstolo, com todos os exemplos que ele deu e com o maior exemplo de superação que ele deu a todos nós. Então é isso que eu gostaria de passar hoje. Espero que vocês procurem um livro e leiam na íntegra, porque vale muito a pena.